Hoje está difícil porque São Paulo está quente. Estou tentando, mas ai, o armazenamento do meu celular tá dando pau. Tem passarinho cantando de fundo, então assim, tá um pouco complicado, mas nada que um youtuber não consiga se virar, não é mesmo? Mas então, bora pro vídeo e bora, na verdade, contar um pouco sobre o livro que a gente vai debater hoje. Olá, pessoas, não reparem a zona, mas sejam muito bem-vindas ao Quartinho da Bagunça. E como vocês estão vendo no título de hoje eu venho aqui contar pra vocês, na verdade, as minhas opiniões sobre um livro que eu já estava há muito tempo lendo ele, e eu até perguntei nas redes sociais do Quartinho da Bagunça se vocês queriam que eu fizesse um vídeo contando sobre a minha experiência e as minhas opiniões sobre esse livro, e muitos de vocês votaram sim. Então por isso que hoje venho aqui, na verdade, contar para vocês um pouco sobre A Vida Invisível de Ed La Rue, da Avi Schwab. Mas antes de começar o vídeo, eu queria muito pedir para vocês, logo nesse início, deixarem seu like, se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo para seus amigos e também deixar um comentário falando o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram da minha opinião, da minha resenha e se vocês têm mais alguma coisa que vocês querem complementar e debater sobre esse livro aqui nos comentários. Como eu disse também, tem muitas coisas nesse vídeo que eu acabei comentando nas redes sociais, então caso você queira acompanhar mais rápido em primeira mão o que eu acho e outros conteúdos que eu vou fazer sobre este livro nas redes sociais, peço para vocês me seguirem tanto no Instagram, no Twitter e no TikTok, que é @QDaBagunça lá nos três, tá bom? Sei que eu fiz um dois, mas foi mais pelo estético, então vocês dão uma ignorada. Porém, eu também digo pra vocês que esse vídeo vai ter spoilers, então vai ter uma hora nesse vídeo que eu vou mostrar aqui o meu vlog de leitura, então vocês vão acompanhar todos os meus processos até os vlogs de leitura que eu fiz durante cada parte do livro. Então, esse vídeo vai ser constituído uma parte sem spoilers, os vlogs de leitura e a parte com spoilers. Tá bom, pessoas? É isso que eu tinha a dizer pra vocês, então bora direto pra minha opinião sobre A Vida Invisível de Ed La Rue. A gente vai acompanhar, na verdade, uma personagem que se constitui de vários sonhos, uma personagem que constitui de várias vontades. E nesse caso, Ed La Rue começa lá nos anos de 1700, onde a Ed está chegando no seu auge dos seus 23, 24 anos. E nessa vida ela começa a constituir com alguns parâmetros e com algumas coisas que ela não consegue se habituar e ela não quer se encaixar nisso. Por isso, ela acaba pedindo aos deuses e algum ser celestial do universo que acabasse ajudando ela na questão que ela estava vivendo. Então, por isso que uma entidade acaba aparecendo para Ed. Nesse caso, essa entidade acaba fazendo um pacto com a Ed. E nesse caso, a Ed vai se deparar com um problema que, na verdade, ela vai estabelecer sua vontade, que no caso ela vai ganhar imortalidade para conseguir viver tudo que ela quer durante ao longo dos anos. Porém, um problema que ela se depara diante disso, na verdade, é que as pessoas não se lembram da sua existência. Então, ela mal consegue dizer seu nome, as pessoas mal viram de costas para ela e as pessoas já esqueceram da sua existência e ela acaba inventando nomes e ela acaba vivenciando ao longo dos anos que realmente ela não consegue ser lembrada por ninguém. Por isso que no ano de 2014, que é o livro vai acabar intercalando entre o passado da Ed La Rue e a vida atual, ele vai acabar intercalando esses pontos de vista e na verdade a Ed La Rue ela vai acabar encontrando um ser, uma pessoa no meio do caminho dela que vai acabar mudando toda a rota e todo o estilo de vida que ela já tinha vivido ao longo desses 300 anos. Mas, dizendo uma mini sinopse, o livro se constitui dessa história. Mas assim, depois de ter contado essa sinopse, pelo menos a minha opinião, sem spoilers, digo pra vocês que esse livro foi uma das melhores coisas que eu podia ter lido já no logo em 2022. Porque, sinceramente, pessoas, logo quando eu tinha visto esse vídeo no canal do Geek Freak e o Victor, ele tinha dado uma opinião super legal sobre esse livro e já tinha falado, caras, esse livro parece ser muito bom e eu queria muito ler ele. Mas como eu nunca tomei coragem pra ler um livro em inglês, essas coisas, eu fiquei com receio. Então eu acabei esperando quando esse livro fosse ser anunciado no Brasil. E por isso, a Galera Record acabou trazendo ele no ano de 2021 pra cá, pro Brasil. E já logo comprei na pré-venda, comprei um na pré-venda pra minha amiga também, falei assim, vamos, vamos que vamos. E por isso que esse livro, na verdade, ele é super especial pra mim, porque eu realmente me identifiquei com a história, eu realmente me identifiquei muito, principalmente com a personagem da Ed La Rue. Eu vou até colocar aqui do lado do meu histórico de leitura do Scooby. Agora não, vou deixar pro final do vídeo na parte com spoilers. Mas realmente eu fiquei muito instigado com esse livro porque eu não imaginava que ele ia ser tão surpreendente da forma como ele foi. Digo pra vocês que a história é emocionante, ela traz significado. Por ser um livro até que vai debater questões sobre vida, sobre tempo, sobre
a nossa existência como ser humano também, algumas vezes, que a Ed debate sobre isso, sobre ela mesma, o livro ele tem muitas escritas bonitas. Principalmente a escrita da Vi Schwab, que esse é o meu primeiro livro em contato com ela, porque eu tenho até aqui na estante um tom mais escuro de magia, mas eu nunca peguei para ler. A Vida Invisível de Ed La Rue foi meu primeiro contato com a escritora e eu realmente tive muita empatia com a escrita dela. Eu realmente achei o livro muito bem escrito, muito fácil de se imaginar e muito fácil de emergir dentro dele, você imaginar, caraca, como esse universo é demais. E por isso que eu tenho realmente vontade ainda mais de conhecer os outros livros dela, como O Tom Mais Escuro de Magia, Vilão, que são universos já mais fantasiosos do que a de Ed La Rue. Mas, sinceramente, a escrita da Vi Schwab é incrível nesse aspecto, mas agora contando um pouco mais sobre a história, digo pra vocês que eu realmente me apaixonei tanto na Ed La Rue, quanto nos outros personagens que circundam a história dessa personagem. Depois de ter falado um pouco da escrita e desse universo em si, falando agora um pouco mais da história e tal, Ed La Rue é uma personagem intensa, completa, complexa, muito sábia, muito esperta, e é uma personagem que se tornou uma das minhas favoritas em todos os universos fictícios que eu já li, e realmente é uma personagem maravilhosa. O livro não só se cativa por si só pela escrita e por todas o jeito que a Vishwab narra a história, mas também por causa do universo e pela própria personagem conseguir cativar a gente pra gente querer entender o que ela tá vivendo, o que ela vai viver, o que vai acontecer com ela no final dessa história. E por isso que acompanhar a Ed La Rue em toda essa história dela, mexendo aqui meu pé rapidinho, mas acompanhar a Ed La Rue nessa história dela ao longo desses 300 anos e do que vai acontecer com ela no final dessa história e que instiga a gente realmente querer entender o que vai acontecer com uma personagem que já viveu tanto, o que será que pode acontecer também, é muito lindo. É uma história que passa por fases, é uma história que a primeiro momento o livro vai se construindo, vai se desenvolvendo, e isso cativa muita gente querer continuar lá na história, porque tem uma hora no livro que se desenrola muito rápido, você se pergunta, como eu já li tudo isso, e como já aconteceu tudo isso, e o que tá acontecendo? Então, por isso que realmente é muito importante vivenciar e se lembrar da Ed La Rue, porque é uma história muito linda, não só pela personagem e por eu ser apaixonado pela personagem, mas porque a escrita da Vi Schwab é incrível e vale muito, porque, como eu disse, é o meu primeiro contato com a escritora e realmente valeu muito a pena, porque ela escreve muito bem, ela constrói muito bem o personagem, o universo, e consegue colocar a gente dentro da história num ponto muito certinho. Assim como a protagonista consegue muito bem ser cativante e a gente consegue entender os pontos de vista dela e principalmente a gente consegue ter empatia pela personagem conforme a gente consegue entender os pensamentos dela, porque essas referências que a Bishwab faz de crise existencial ou que a gente para pensar na existência do ser humano, quando a gente realmente se coloca no lugar da Ed La Rue e a gente consegue barulho de fundo. Mas quando a gente consegue se colocar no lugar da Ed La Rue e conseguir entender quais são essas crises existenciais que está acontecendo com a personagem, realmente vale muito a pena a história, não só porque é um livro filosófico de fantasia, não, é porque a história consegue passar ensinamentos, a história consegue passar uma experiência completa. Eu chorei no final desse livro e realmente valeu muito a pena essas, como é que eu posso dizer? Essas 500 páginas que tem nesse livro aqui. Então, por isso que eu digo pra vocês que vale a pena dar uma chance pra Vida Invisível de Ed La Rue. Não só porque eu tenho empatia pela personagem, eu tenho muito carinho por essa história, mas porque sim, vale muito a pena por toda a experiência que esse livro pode passar pra qualquer pessoa que está por aí. Como eu disse mais uma vez, a minha nota foi 5 estrelas pra esse livro, e eu realmente digo pra vocês que favoritei ele também. É um dos meus livros favoritinhos da vida, tenho muito carinho por esse livro. Não me arrependo nem um pouco de ter lido ele. E eu digo pra vocês que se vocês têm mais interesse aí em casa de conhecer mais sobre esse universo, digo pra vocês, dê uma chance e leia A Vida Invisível de Ed La Rue da Schwab, porque vale muito a pena. Porque sem enrolar muito, agora vocês, se vocês quiserem arriscar, vou mostrar agora as minhas partes do vlog de leitura. Então, a partir daqui, com certeza pode ter spoilers. Então, tomem cuidado, porque pode ter spoilers dentro dos meus vlogs de leitura. E com certeza vai ter a minha parte depois com spoilers. Então, já digo desde já para vocês tomarem cuidado, porque o recado tá dado. Agora, acompanhem aí as minhas partes do vlog de leitura. Então, se você quer ler este livro e não quer levar spoilers, muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de fazer aquelas coisinhas de like, se inscrever, deixar um comentário, essas coisas. Mas, caso vocês já tenham lido o livro e querem saber mais um pouco da minha opinião com spoilers, vão daqui pra frente porque vocês vão acompanhar meus vlogs de leitura.
e também a minha opinião com spoilers. Então, bora lá! Antes de começar a falar algumas coisas, eu queria pedir desculpas por estar de pijama, com o cabelo bagunçado, não tão bonito assim, não tão arrumado. Mas espero que vocês entendam, pessoas. E eu tô com um troço de vento ligado de fundo, eu espero que isso não esteja pegando no áudio, porque se tiver, desculpa, tá? Então, eu queria dizer pra vocês que hoje é dia 29 de dezembro de 2021. Eu comecei a minha leitura ontem de A Vida Invisível de Ed La Rue. E eu percebi que, enquanto eu estava terminando as 50 primeiras páginas do livro, eu pensei que eu podia fazer um vlog de leitura deste livro, porque, assim, eu vi esse livro no canal do Geek Freak, o Victor Almeida, e eu tive muita curiosidade de ler esse livro, mas ele não tinha sido adaptado ainda para o Brasil na época que ele tinha feito o vídeo, mas logo em agosto ele foi anunciado pela Galera Record aqui no Brasil, e eu comprei logo na pré-venda, então até meu marca-página é aquele de... eu ia falar acrílico, mas não é acrílico, não sei, é plástico, se eu posso dizer, ele é invisível por causa do livro, né, e tal, uma vibe, né, mas aí eu tava pensando, já que eu tava tão hypado pra esse livro, muitas pessoas contam que esse livro é maravilhoso e tal, vamos ver minha experiência? E obviamente, como eu já vou fazer um vídeo falando desse livro, vamos fazer pelo menos as minhas experiências por partes. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é, eu já terminei a primeira parte do livro, a primeira parte do livro termina na página 94, então, de ontem pra hoje eu já li as 94 primeiras páginas, e a parte 1 é Os Deuses que Atendem Depois do Anoitecer. Primeira coisa que eu fiquei muito surpreso é que esse é o meu primeiro contato com a Vi Schwab, então esse é o primeiro livro até dela que eu estou lendo, e eu fiquei muito surpreso com a escrita dela porque é muito fluida, é muito gostoso de ler. Ela gosta de dar detalhes, mas não é detalhes maçantes, e sim detalhes que complementam a cena, e o que faz ser tudo muito visual, e é isso que me deixou muito feliz até. O livro é muito visual, é muito fácil de acompanhar, e... assim, já posso dizer que eu tenho um contato muito grande pela Ed La Rue, então assim, eu tenho muito carinho por ela. Achei ela uma personagem muito carismática, e por mais que ela possa estar tendo essas questões de ser invisível, e esse pacto que ela fez com esse ser, com essa escuridão, eu ainda tenho muito carinho pela personagem, porque eu sinto que a gente além de a gente entender os pontos de vista da personagem, é muito legal você acompanhar a trajetória dela. Então, assim, literalmente, as 94 primeiras páginas foi pra introduzir a personagem. Então a gente entende esse processo da personagem, de como ela lida com os dias atuais, porque o livro, ele intercala, né? Ele não faz em tempo cronológico, então ele intercala no passado e presente. Futuro não, né? Passado, presente e presente. E... é muito legal de se perceber como ela consegue ambientizar a Ed La Rue no passado, e o motivo de carregar o nome Ed La Rue, o motivo de ela ter feito esse pacto. E é muito legal, isso me deixou muito surpreso com esse livro, porque realmente dá muito contexto. Assim, só realmente teve uns capítulos, na verdade foi um capítulo só, que foi o penúltimo até dessa primeira parte, que eu achei meio, assim, não que eu achei aleatório, mas é porque é um contexto de cena pra conscientizar a gente o nome de Ed La Rue, por que de ter esse nome e tal. Então realmente é legal. Esse é só um capítulo que eu fiquei meio, mas não é algo que me atrapalhe, não é um capítulo ruim, porque só de pela primeira parte desse livro eu tenho certeza de que talvez eu vou favoritar, dependendo do final dessa história, porque eu estou um pouco nervoso com isso. Eu já tenho algumas teorias de finais, mas eu não tenho certeza ainda se eles podem concretizar, então eu tenho 2 teorias de finais, mas eu já tô pensando nisso logo agora, porque eu tô devorando esse livro muito mais rápido do que eu imaginava. Não sei se vai ser assim daqui pra frente nos próximos dias, mas eu tô muito feliz de estar lendo ele, e de finalmente poder acompanhar todo esse processo. Então, essa é a primeira parte do vlog de leitura. Não sei quantas partes esse livro tem, mas eu sei que ele tem 500 páginas, então as 100 primeiras páginas, de certa forma, eu já li, mas eu estou indo agora pra parte 2. Então, quando eu terminar a parte 2, eu com certeza vou gravar
um vídeo aqui pra vocês. E como eu disse, sei que eu posso estar acabado no vídeo, uma vibe como essa, mas de qualquer jeito, espero que vocês ainda tolerem, que vocês gostem de ver qual que é a minha experiência com Ed La Rue. Então vejo vocês na parte 2. Até mais! Olá, pessoas! Hoje é madrugada de dia 31 de dezembro de 2021 e cá estou eu para fazer um update do vlog de leitura de Ed La Rue. Então, eu vou continuar lendo depois de fazer esse vlog de leitura, mas eu precisava muito dar os updates porque eu literalmente terminei a parte 2 do livro e estou indo pra parte 3, que no caso são 300 anos e 5 palavras. E, para ser mais exato, essa daqui é a página 181, se eu não me engano. O que acontece é que teve muito mais atos do que eu imaginava na parte 2 do livro. Enquanto a gente tem a primeira parte para dar mais o conceito e pra gente se introduzir na história, no motivo da Ed ter feito o pacto e conhecer mais essa escuridão e essa parte mais fantástica do livro, na parte 2 eu acho que é uma parte muito mais vívida. Então, a gente começa a perceber algumas coisas, do tipo, a gente começa a entender como a rotina dela tá acontecendo, como ela tá vivenciando ao longo dos anos. É até uma coisa que eu gosto muito de perceber, que quando ela volta pro passado, eu gosto muito de perceber o quanto, arrumando o cabelo aqui, né, como sempre, mas é muito legal perceber o quanto a sociedade vai mudando ao longo dos anos e o quanto ela vai mudando e o quanto a Ed vai presenciando isso e ela vai contando isso ao longo da história. Mas a gente é introduzido a um personagem novo no livro, que é o Henry, e Henry, confuso um pouco o nome. Não é confuso, mas é que a dicção foi com Deus. Mas o Henry, na verdade, pelo menos assim que eu vou falar, tá bom, pessoas? Ele é um personagem que, a primeiro momento, eu já sabia da existência dele antes, por causa de resenhas e opiniões, mas ver ele no livro, ele é um personagem super queridinho, ele é super fofo, e a primeira interação deles, tipo, depois quando conta o capítulo dele, e aí eu falei assim, se ele tá agora narrando, não em primeira pessoa, obviamente, mas se começa a contar a história dele, o que tá acontecendo com ele, obviamente ele vai voltar. Então, aí na minha cabeça eu tava pensando, então é esse daqui que vai aparecer mais no livro. Mas ele é um personagem que me deixou muito feliz, porque tinha alguns capítulos que eu virava e falava assim, tá, mas qual que é o rumo? E dá pra entender o rumo a partir do momento que você termina a parte 2 e você fala. Então todos eles estavam querendo introduzir a gente pra que o Henry seja também introduzido à história. Mas é muito legal de acompanhar isso, porque na verdade o Henry é um personagem que me deixou muito surpreso em diversos aspectos. Tanto de personalidade, quanto o rumo dele na história, quanto a forma que ele tá sendo desenvolvida no livro. Principalmente a questão do desenvolvimento dele no livro e as interações dele com a Ed, por mais que não tenha sido, sei lá, 50, assim... Na verdade foi umas 50 páginas com certeza, mas de imaginar que, sei lá, não foi o livro inteiro, as interações deles dois mexem muito com a história. Isso é muito legal de acompanhar. Então eu tô muito nervoso pra ver como vai ser o futuro da história. Eu tenho algumas teorias de que talvez o primeiro final é que o anel que a Ed tem possa ter algum envolvimento com essa questão do futuro da história. Então, não sei se ela vai conseguir. Obviamente, ela não vai conseguir quebrar o anel porque ela não consegue dar fim nele. Mas eu já pensei que ela pode dar o anel pro Henry, mas eu não tenho certeza se isso vai alterar o rumo da história. Não acho que seja um final que ela vai passar a maldição pra ele, né? E eu já pensei muito num outro final, mas eu já esqueci e eu devia ter contado na parte 1 do livro. Então, eu acho que é isso, pessoas, a primeiro momento. Eu não tenho certeza de como vai ser o futuro do livro, porque eu não consigo enxergar nada mais nada menos do que está sendo contado agora. Eu só tô muito feliz com a introdução do Henry na história, porque movimentou muito mais do que imaginava. Me deixou muito feliz com a participação dele no livro. E não que eu esteja falando do tipo... Oh, mas é que eu tô muito apaixonado pelo personagem. Mas é porque realmente ele movimenta muito a história e ele consegue me influenciar nisso. Bom, esses foram os meus updates bem corridos
parte 2 de A Vida Invisível, de Ed La Rue. Já digo pra vocês desde já aqui a minha opinião do livro, não sei se eu já falei isso na parte 1, mas não mudou a minha opinião, continua 5 estrelas, favoritadíssimo, e estou muito feliz de estar lendo ele, então, que legal. Bom, não lembro quando eu comecei a leitura dele, mas hoje a minha meta é conseguir chegar nas 200 primeiras páginas. Pelo menos os 30% do livro eu já consegui ler, eu já anotei lá no Scooby. E a minha meta, pelo menos se eu continuar no ritmo que eu tô lendo, talvez dia 8 de janeiro de 2022 eu consiga terminar ele. Então, estou muito feliz de estar conseguindo acompanhar e ler nesse ritmo. Mas bora lá, porque eu estou literalmente, pelo menos comparado aos meus ritmos de leitura nos últimos meses, eu estou devorando esse livro. Então, bora ver no que vai dar, né, pessoas? Acho que é isso. Peço de novo desculpas por pijama, né? Por uma cara amassada. Nossa, bati no queixo de uma maneira, né? E o climatizador ligado de fundo. Mas vocês relevam, né, pessoas? Cotidiano, vida rotineira é assim. Então, é isso, pessoas. Beijo vocês, provavelmente em 2022. Até já. Olá, pessoas. Venho aqui mais uma vez dar meu update do vlog de leitura de A Vida Invisível de Ed La Rue. E antes de qualquer outra coisa, como nos outros clipes, eu queria muito pedir desculpas pelo ventilador de fundo e pijama, essa cara de acabado, mas também principalmente porque ontem foi ano novo, então fazendo meu update aqui no dia 1º de janeiro de 2022, então feliz ano novo, pessoas, meus bagunceiros de plantão. Eu espero muito que vocês possam ter um 2022 muito completo de felicidades e muitas coisas boas, e espero que esse ano seja muito melhor do que 2021. Então, aguardem, porque o Quartinho da Bagunça também vai estar aí com vocês em 2022. Então, é isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Mas dando um update do vlog de leitura aqui deste livro aqui, eu estou na parte 4 agora. A parte 4 se inicia na página 253 e a parte 4 se chama O Homem que Permanecia Seco na Chuva. E assim, gente, eu coloquei aqui uns post-its aqui do lado. E não porque são marcação ou quotes do livro que eu gostei, mas é só pra me localizar mesmo na hora da leitura, quantas partes ainda do livro falta. E são 7 partes do livro, então eu já literalmente cheguei nos 50% do livro. Então vamos lá. Eu até fiz uma anotação no Scooby, que eu acho que no final do vídeo eu vou colocar toda a minha... Sabe o histórico de leitura do Scooby? Então eu vou colocar pra vocês darem uma acompanhada, mas... Gente, eu estou muito surpreso, porque eu literalmente terminei de ler a parte 3 agora do livro. E eu tô muito surpreso porque eu ainda tentava encontrar um motivo pro o Harry ter alguma ligação com a Ed, ou ele ainda... Como é que eu posso dizer isso? Ele ainda lembrar dela e eu ainda achava que ele era especial, eu já achava que podia ser força do amor. Porque vamos ser sinceros, gente, eles estão se relacionando, é um relacionamento muito bonito que eles estão construindo, mas eu nunca achava um motivo, um porquê de eles ainda continuarem juntos. E o que acontece é que ele fez o pacto e eu fiquei tipo, o quê? Como assim? Sabe? Uma vibe. E eu acho que tem a ver, obviamente, com a Tabitha, não sei como é que se fala, como se pronuncia o nome dela. Mas eu tô muito nervoso pra ver qual que foi o pacto que ele fez. E eu sei que o livro tem as suas 500 páginas, eu já li as suas 250. E eu tô muito encucado porque eu não imaginava que era o pacto que ele fez. Eu imaginava 500 mil coisas, mas isso nunca passou pela minha cabeça. Eu até imaginei em alguns outros sinais, então ainda continuei imaginando no anel. E aí, quando eles conversaram, agora faz sentido porque direito aquela estrela de Davi. E assim, não sei se o objeto que ele acabou usando no pacto, igual a Ed acabou usando o anel, não sei se é a estrela de Davi, mas acho que pode ser. Porém, o que eu acho ainda é que eu não consigo mais ver final pra essa história, porque quando eu disse no último clipe de leitura que ela vai dar o anel pra ele e ela vai passar a maldição pra ele, gente, grande bosta, né? Porque agora realmente ele também é amaldiçoado. E eu fiquei muito encucado com isso, porque não encucado no mau sentido, mas encucado no bom sentido, porque eu achei um plot legal, sabe?
Porque vocês viram que eu tava super gostando da história e ainda estou gostando. Esse livro continua favoritado com 5 estrelas, ainda com mais certeza agora de estar no 50% do livro. Mas com certeza eu ainda fico muito focado porque eu não imaginava que o livro ia se desenvolver da forma que ele tá se desenvolvendo. A gente foi apresentado pro Rob, pra Bia, e a gente foi apresentado também pros outros personagens. Então o Josh, que é uma pessoa que circunda ali a vida da Bia e tal, que são os personagens agora que estão ficando mais vincados na história por causa do Henry, e o Henry tá se envolvendo com a Ed. Então é muito legal de perceber como o passado tá interferindo no futuro, de forma que antes a gente apenas acompanhava a rotina e o passado complementava o futuro. Mas é muito legal perceber porque o Luke, que é a escuridão, ele tá mais sumido, tá uma vibe, assim. Mas eu realmente ainda não consigo imaginar o final pra esse livro e eu sinto que eu vou me surpreender muito com o final dele, como tá sendo desenvolvido. Porque se agora eu já estou surpreso pela forma como tá acontecendo, eu fico imaginando como vai acontecer o resto das coisas, sabe, pessoas? Da mesma forma como eu disse no Scooby, e talvez vocês só vão ver isso depois, eu vou falar isso aqui agora. Quando eu fiz a minha última atualização no Scooby, antes de colocar até a página que eu li hoje, dia 1º de janeiro de 2022, eu anotei que eu amo a dinâmica da Ed com o Harry. Eu acho que os capítulos voam quando eu tô lendo deles. E eu acho que todos, pelo menos chegando nessa parte do livro, eu percebi que todas as partes do livro, elas têm uma mesma formação, uma mesma construção. Você tem o início puxado por um gancho. Então, exemplo, a parte 1 começa com o plot inicial de que ela é esquecida, a gente quer entender o porquê ela é esquecida, a gente tem um desenvolvimento pra no final ter outro gancho pra puxar a parte 2. Eu acho muito legal essa construção, porque tem muita gente que pode achar que o meio do livro pode ser algo super demorado e tal, mas muito pelo contrário. Eu acho que esse livro é super bem construído por essa questão dos ganchos, pela questão de ela fazer um capítulo mais explicativo e com mais acontecimentos, então não é só aquela exposição de ideias, e por isso que eu acho que ele não é um livro chato. Então, acho que assim, pelo menos eu tava dando uma olhada no tempo. Acho que é isso que eu tenho pra dizer, pelo menos na parte 3 desse livro. Chegamos nos 50% desse livro. Eu estou muito nervoso pra ser, porque eu tô instigante pra querer ver como vai ser esse final, porque eu não tô aguentando esperar. Porque pra mim, eu pulava pro final agora só pra ver o que vai acontecer, eu terminava de ler o resto do livro, mas acho que obviamente vai ser mais legal se eu acompanhar toda a experiência. De página por página, obviamente. Mas é isso, pessoas, que eu queria dizer da parte 3 de A Vida Invisível de Ed La Rue. Como eu já disse, estou gostando demais desse livro. Acho que com certeza ele vai ser um 5 estrelas favoritado. Mas é isso. Espero muito que vocês continuem vendo os próximos clipes e vejo vocês já já. Até mais. Hoje é madrugada do dia 3 de janeiro de 2022 e eu acabei de terminar a parte 4 de A Vida Invisível de Ed La Rue e são exatamente 1h30 da manhã. Sim, tá meio tarde pra fazer, porque mais uma vez estou de pijama, estou com o climatizador ligado de fundo, porém eu precisava fazer os meus comentários aqui sobre essa parte do livro, porque muita coisa aconteceu, muita coisa se explicou, pelo menos sobre o ponto de vista do Harry. Nessa parte, a Vi Schwab, ela escreve muito mais sobre o Harry, pelo menos o que eu me recordo e o que eu acabei lendo nesses últimos capítulos. Ela comenta muito sobre o Harry e a gente acaba se entendendo e se explicando sobre o passado dele, de forma que como aconteceu o pacto, de forma que o que aconteceu com a Tabitha. Então, as pessoas que se envolveram ao longo dele, nesse meio tempo que ele fez o pacto, quando ele fez esse pacto, como funcionou, como aconteceu. E é muito legal ver a dinâmica, porque eu até fiz na minha última anotação que eu fiz no Scooby, que eu falei que eu estava literalmente me apaixonando pelos personagens, porque eu tenho certeza que eu sou apaixonado pela Ed La Rue, assim, com todas as minhas forças, mas agora, conhecendo a vida do Harry, os princípios dele, tem até um capítulo que eles brincam que o Harry se vestia de Coringa, e aí eles falam do Peter Parker, e eu fiquei tipo assim, velho, se a pessoa precisava de uma comprovação pra gostar dele, é aqui. Então, eu realmente fiquei muito apaixonado pelo Harry, e eu assim, estou muito vidrado nesses dois personagens, porque eu espero muito que o livro seja um final feliz, eu não espero que ele seja um final triste, porque eu preciso de uma história feliz pra esses dois personagens de alguma forma, porque eu tô muito apegado a eles. E assim,
essa parte do livro, como explica muita coisa da vida do Henry, a Ed, ela fica um pouco mais sobressalente, não que ela fique ausente, mas ela tem um protagonismo dela ainda no livro, mas eu sinto que o Henry ganha destaque pra gente entender os princípios, pra gente entender o personagem, pra gente entender os pontos de vista dele. E é muito legal porque eu sinto que desde o momento que aparece ele do pacto, como ele se envolveu com a Tabitha, e aí depois a gente vai passando pelos personagens, que ele teve um caso com o Rob, a questão que o Harry sempre sentiu essa necessidade de respirar, de ter o espaço dele, é algo super que, na verdade, quando tem aqueles, aqueles textos maiores do livro, que tem até uma separação, uma marcação de separação, então não sei nem onde tá. Peraí. Quando eu digo desses textos maiores aqui no livro, e a gente acaba vendo algo mais discorrido, como se o Harry estivesse pensando ao mesmo tempo que ele faz algumas observações e a gente acaba adentrando mais na cabeça dele, eu sinto que é algo super que me deixou em alguns momentos confuso, mas no bom sentido, porque ao mesmo tempo que a gente se situa e a gente faz um resumão do que os pensamentos dele tá acontecendo e ele mesmo se refutando, ou a escuridão refutando ele, é muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente vê uma dinâmica de texto diferente, eu sinto que a Bishop ela consegue se soltar muito ao longo dos capítulos. Então, é muito legal de perceber que, por mais que a gente veja que a gente está chegando literalmente pro final da história, então, neste momento, eu estou indo pra parte 5, A Sombra que Sorriu e a Garota que Sorriu de Volta, exatamente na página... Cadê a página? Na página 335, então eu já li realmente mais de 50% do livro. Já estou lá para os 60, 70, indo para os 70% do livro. Isso me deixa um pouco nervoso, porque a gente está caminhando para o final da história. Falta menos de 40% para essa história terminar. Eu estou ficando nervoso porque, pelos meus cálculos também, falta menos de 180 páginas para eu terminar esse livro. E eu não sei o que imaginar dessa história. Eu sei que eu tô muito apegado a esses personagens, eu tô muito feliz, eu tô realmente intrigado com essa história, mas eu fico muito nervoso de poder imaginar qual vai ser o futuro deles no meio desse universo que a Bishop criou. Agora tem a parte 5. Parte 5 não. Isso, parte 5. E depois a gente vai passar pra parte 6 do livro. E por último, um pequeno trechinho da parte 7. Então, eu vou fazer esses 3 últimos updates. No caso 2, que vou terminar quando eu terminar a parte 5. A parte... Não, no caso 2 não, né? A conta tava certa. Mas quando eu terminar a parte 5, quando eu terminar a parte 6 e quando eu terminar o livro, eu venho aqui trazer as minhas opiniões pra vocês. E é isso, pessoas. Chega de enrolação. Bora lá. Acabei de chegar na parte 6 do livro, chamada Não Finja Que Isso é Amor, localizada na página 409. E agora são 11h06 da noite do dia 3 de janeiro de 2022 e eu realmente terminei a parte 5 do livro. E pelo menos nessa parte 5, a gente percebe muito que a gente vai caminhar muito mais com a Ed nesses últimos capítulos, né, pelo menos nessa parte do livro. Então, comparada com a parte 4, essa daqui a gente vai ver muito mais como os dois estão seguindo. Eles têm a primeira discussão, eles começam a fazer coisas juntas, a gente percebe que a Ed começa a deixar a marca dela no mundo junto com o Harry. Mas uma coisa que eu percebi que ficou muito pertinente nessa última parte é a presença constante do Luke e o quanto ele se torna mais importante nessa parte do livro. Porque a gente vai entender o porquê que ele não tá mais aparecendo tanto, porquê que ele ainda não interferiu em nada dentre eles dois. Então essa última parte que eu li do livro, a parte 5, é mais para localizar a gente na história, para ver como está sendo a dinâmica do Harry com a Ed, para ver como eles estão se portando depois de a Ed começar a deixar a marca dela no mundo, e de principalmente a gente começar a perceber o quanto ela está conseguindo se localizar nesse mundo. O Harry está ajudando ela a escrever a sua própria história, eles estão tendo os momentos deles dois juntos, eles estão conseguindo sair juntos, eles tiveram a questão, como eu disse, da primeira briga. Mas estou um pouco preocupada porque da mesma forma como eu fiz minha última atualização no Scooby, eu tô achando o Luke muito passivo. Eu quero muito entender o porquê de ele ainda não tá mais aparecendo na história, o porquê de ele ainda não interferir neles dois. Eu até tenho algumas teorias pro final dessa história que eu até comentei com um amigo meu, que uma delas é que de que
talvez eu pensei que a Ed pode morrer e a história da Ed vai ser publicada de alguma forma para o mundo inteiro conhecer quem é Ed LaRue. Acho que ela pode fazer de certa forma um sacrifício, então ela vai acabar indo para a escuridão junto com o Luke para o Harry viver em paz, porque eu acho que o Luke pode interferir em alguma coisa. Então as teorias estão rolando soltas na mente, porém falta menos de 100 páginas para eu conseguir terminar. E é assim que estamos caminhando na história. Falta muito pouco, estamos caminhando, estou nervoso para ver como vai ser essa história, mas bora para a parte 6 do livro, porque falta oficialmente menos de 100 páginas para eu terminar de LaRue e eu não estou pronto para me despedir desses personagens, muito menos dessa história aqui, realmente tenho muito carinho por ela. Mas, bora para a parte 6. Hoje é dia 4 de janeiro de 2022 e são exatamente 6h22 da manhã que eu estou fazendo este penúltimo update do vlog de leitura de Ed LaRue. Estou na página 489, indo para a parte 7 do livro chamada Eu Me Lembro de Você. Eu estou aqui, até aqui, ó, tirando o post-it com vocês para finalizar esta última parte do livro, porque falta menos de umas páginas para terminar o livro. E como vocês estão vendo pelo meu rosto um pouco avermelhado, pela voz tremendo e pela camisa já com alguns esquiços, eu tô 100% abalado com o final deste livro. Eu queria muito poder comemorar e virar e falar assim pro Gabriel do passado dos últimos livros de leitura, falar assim: você acertou, você e seu amigo tinham a teoria certa e tal, mas não era o que eu queria. Não é um final ruim, não é um desfecho ruim, mas é muito triste você ver uma personagem que você se apega tanto se desfazer e acabar fazendo um sacrifício pela outra pessoa. Então é meio pesado isso, mas eu só queria fazer esse update mesmo porque essa última parte do livro a gente descobre realmente porque da escuridão ter esse embate com a Ed, dessa questão de eles começarem a se aproximar, da questão do Harry com a Ed, toda essa questão da resolução do pacto dele, de que não dura, não vai durar até ele morrer, vai durar só um ano o pacto que ele fez. Então meu cabelo tá muito ruim, até peço desculpas, essa cara tá bem vermelha, mas voltando pro que eu estava falando. Então é meio complicado essa última parte do livro, a parte 5, que é... A parte 6, pelo menos, foi a que mais mexeu com o meu emocional em relação a esse livro. Pela questão realmente dos sentimentos, dos personagens, da questão do apego emocional, da gente perceber esse desfecho do da Ed. Eu tô tentando não chorar em vídeo, porque já é muito vexame, já tá assim, um pouco abalado, mas eu só tô realmente muito feliz de perceber que esse ciclo tá se fechando e eu realmente posso dizer que eu estou chegando no final de Ed LaRue. Estou com um pouco de vergonha de aparecer assim, de cara chorando, de nariz escorrendo, de cara... sabe, esses vexame todo e tal, e essa vibe. Mas eu vou terminar o livro agora e talvez eu não vou fazer o desfecho do vlog de leitura da parte 7, porque como são apenas algumas páginas, eu vou realmente passar pra minha opinião com spoilers. Mas é sobre isso, tá bom, pessoas? Vejo vocês na parte com spoiler. E sim, chorei com Ed LaRue e sabia que eu ia chorar com esse livro, sabia. Agora chorando, agora eu tenho certeza, entendeu? Só não apareci chorando antes porque é muito vexame aparecer, sabe, chorando até demais. Então chega, né? Já tá bom de vergonha, então bora pra minha opinião. O que dizer desse final de Ed LaRue, que ela foi muito sábia, ela foi muito sagaz e ela foi muito além do seu tempo, tipo, ela conseguiu passar a perna no Luke e isso foi uma das coisas que eu mais me fiquei feliz lendo esse livro. E assim, eu até conversei com meu amigo que leu esse livro junto comigo quase ao mesmo tempo, mas uma das coisas que me deixou muito feliz nesse livro, na verdade, foi essa questão da Ed conseguir aprender ao longo do tempo e no final ela conseguiu dar uma virada de perna no Luke, o que isso me deixou ainda mais feliz com esse livro.
E na verdade eu também fiquei feliz porque parece que tem uma pontada de livro 2, então parece que pode ter uma continuação. Não que vai ter certeza e não que eu estou confirmando, porque eu nem sei se a autora já confirmou isso, mas deixa uma pontadinha ali que eu gostaria que tivesse o livro 2, porque sim, por favor, volta Ed La Rue, sinto tanta sua falta. Mas é porque realmente parece que pode ter um livro 2 para ver como ela pode acabar com essa entidade, como será que ela vai viver com essa entidade, ou será que ela vai morrer, será que ela vai viver, então não sabemos. Porém, se tiver, eu espero muito esse livro, talvez que chegue logo. Assim, outra coisa que me surpreendeu muito nesse livro, da parte de construção e tal, foi a parte do Henry ter conseguido escrever esse livro, que na verdade a gente, de certa forma, tá lendo A Vida Invisível de Ed La Rue, e ele acaba fazendo um livro chamado A Vida Invisível de Ed La Rue, e é muito bonito de acompanhar essa história, de certa forma, porque a gente percebe que o personagem ele tem muito a contar e todas as pessoas acabam lembrando de Ed La Rue por causa que o livro se torna um best-seller e um livro viralizado. Então, por isso que realmente é muito bonito de ver tanto que a Ed consegue, de certa forma, terminar com um final feliz e ela acaba passando a perna no Luke, assim como também, de certa forma, o livro acaba contando a história da Ed La Rue e a gente acaba vivenciando todo esse universo que a gente já viveu com Ed La Rue e nesse caso o Henry consegue contar para as outras pessoas. O final desse livro é muito cativante, é muito lindo e me deixou muito feliz com o resultado dessa história, de forma que a gente percebe que Ed La Rue é muito além do que a gente viu nesse livro e também vai ser muito além das histórias que a gente também pode passar para as outras pessoas. Então, por isso que a experiência com esse livro é muito além do que a gente pode imaginar. A escrita, os ensinamentos passados, o que a gente aprende com os personagens e principalmente tudo que a gente vivencia ao longo desse livro é muito lindo. Por isso que eu digo para vocês que eu fiquei muito feliz com esse final, com o encerramento desse livro. Se tiver um livro 2, vou ficar feliz, mas se não tiver também não tem problema, porque o final desse livro se fecha muito bem. E eu fico já satisfeito com o final dessa história, porque sim, gostei desse final, me deixou feliz com ele. E eu acho que vale a pena todo esse universo que a Vi Schwab acabou criando para as pessoas. Mas eu acho que é isso que eu tinha que contar para vocês, pessoas. Então, porque não vou enrolar muito, porque vocês já viram todas as minhas experiências em cada parte dos vlogs de leitura. Mas acho que é isso que eu tinha que dizer para vocês. Vocês já viram a minha parte sem spoilers, vocês já viram os meus vlogs de leitura. E um pouco aqui do finalzinho também sobre A Vida Invisível de Ed La Rue. Então, acho que não tenho mais nada para falar, a não ser que estou muito feliz de ter lido esse livro, estou muito satisfeito e me sinto muito completo de ter lido ele e me sinto também muito realizado, porque ele superou todas as minhas expectativas e ele é uma experiência muito maior do que eu imaginava que seria para mim. Mas acho que é isso, pessoas. Muito obrigada a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para seus amigos e deixar um comentário falando o que vocês acharam do vídeo. Não se esquece de dar uma olhada na descrição do vídeo para dar uma olhada nas redes sociais, no podcast, em tudo que você pode ter direito na descrição do vídeo. Mas é isso. Muito obrigado de verdade a todo mundo que viu o vídeo até aqui e vejo vocês no próximo. Até mais, pessoas. Eu me lembro de você, Ed La Rue.